Antes dos trens de carga e dos ônibus, eles já cortavam o país transportando mercadorias em lombos de animais. Eram os tropeiros. Esses foram homens que, a partir do século XVII, começaram a utilizar tropas de animais para transportar mercadorias entre diferentes regiões. Um difícil e arriscado trabalho, já que nessa época não existiam estradas no Brasil. A história do tropeirismo tem forte ligação com a Estrada Real, caminho pela qual o ouro mineiro chegou ao porto do Rio de Janeiro e seguiu para Portugal. Esses homens tiveram um papel fundamental na economia e também influenciaram de forma marcante a cultura de várias regiões. Muitas vilas e cidades de estados como São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo se desenvolveram graças ao trabalho dos tropeiros. Em Ibatiba, no sul do Espírito Santo, a atuação deles foi decisiva. O município fica a 169 quilômetros de Vitória e faz parte das 11 cidades da região do Caparaó. É cortado pela BR-262 e fica na divisa com o estado de Minas Gerais. A cidade de Ibatiba foi colonizada por tropeiros que realizavam negócios por toda a região no lombo de animais. E são muitos os tropeiros que ainda vivem em Ibatiba e ajudam a preservar a história e a cultura do município. As casas dos tropeiros compõem a arquitetura rural típica do município. Além das construções, são preservados também muitos objetos daquela época. A casa do seu Armando mais parece um museu. Ele é o tropeiro mais antigo da região e guarda celas, laços. Hoje, ferramentas e chapéus fazem parte da decoração. Nesta área, a mulher de seu Armando, a dona Leonzina, cozinhava enquanto ele buscava o sustento da família. Fogão a lenha, forno, taxa para preparar os mais variados alimentos. Preparava assim, o biscoito de polvilho, broa de fubá, essa broa que é feita de fubá mimoso, que fala broa leve, né? Bruvidade, essas coisas assim, bolo, pão. Tudo era feito nesse forno? Tudo feito nesse forno aqui. Como é que era? Era muito trabalhoso? Ah, muito trabalhoso, né? Porque aqui a gente tinha que colocar lenha, né? E queimar aquela lenha quando estava brasa, já virando cinza. Aí a gente cortava uma vassoura, né, nos matos aí, né? E amarrava e varria o forno. Aí a gente ia ver a temperatura, se estava bom. Sempre a gente jogava um pedaço da folha de bananeira para ver. Se a folha não queimasse, a gente podia colocar o biscoito lá dentro, que a gente fosse assar, né? Que não queimava também não. Agora, se você jogasse a folha e queimar, aí não podia colocar não, porque senão virava carvão também lá dentro, né? Tinha que ficar de olho, né? Tinha que ficar de olho em cima lá, porque senão virava carvão, né? E se engana quem pensa que a vida de mulher de tropeiro era fácil. É uma vida muito difícil, porque a gente vive sozinha, né? Ele sempre saiu muito e eu ficava, e os filhos, né? Cuidando dos filhos. Graças a Deus, nunca faltou assim, nada para mim, não. E nem para meus filhos. Mas ele estava sempre viajando. Mas ele estava sempre viajando e a vida para mim, da gente falar, todos sabem aí que a vida não foi fácil, né? Ficava preocupada também com ele? Preocupada, se uma criança, um filho ficasse doente, a gente tinha aquela preocupação porque a gente estava sozinha. E aqui não tinha recurso de nada, não. Porque eu, 50 anos aí, né, que já passou... Aqui eram poucas casas, podia contar as casas que tinha aqui em Ibatiba quando eu vim para aqui. Seu Armando, de 82 anos, lembra com saudade o período em que foi tropeiro e se emociona ao falar de uma época difícil, mas muito marcante, que começou quando ele tinha apenas 10 anos de idade. A gente trabalhava com tropa, acompanhava a tropa, né? A gente não tinha força ainda, era novo. Então a tropa saía para ir para Guaçuí. Eu tinha um tio que subia a tropa, né? Então eu ia com ele, acompanhando. Então na estrada a gente tinha que levar a lenha para acender o fogo, na hora que chegasse no rancho. A gente se levava e já ia. Na estrada já ia carregando a lenha. A emoção. Mas não tem nada de chorar, não. Fica emocionado, né? A gente fica emoção, aquele tempo que a gente gostava. Foi um período difícil, mas que deixou boas lembranças? Isso, mas era bom. Aí era o que tinha naquela época, a gente ter, né? Como é que eram essas viagens? Essa viagem saía, por exemplo, aqui, Iuna tinha uma marca café, naquela época tinha pouco café, né?
A pessoa que colhia 100 arrobas de café era fazendeiro. Então a gente ia levar lá em Guaçuí. Levava lá no Barbosa Marques, a estação, onde pegava o café era lá. Então ia assim, aquele lote burro, tudo fileirado na estrada, até bonito, né? E a gente ia de companhia para pegar uma lenha na estrada, para acender o fogo na hora que chegava a tropa, para arrumar o almoço. Então a gente estava ali, sempre lidando por ali. E andava a pé, outra hora andava a cavalo, no cavalo de madrinha. E eu sei que a gente gastava 7 dias para ir voltar, em Guaçuí. Fui criado sem pai, com os tios. Na escola nunca fui, porque não tinha jeito, tinha que trabalhar muito, né? Então a gente sofreu muito, mas hoje a gente tem esse prazer de ter essa vida mais ou menos que a gente passou, mas tudo passou. Muitos tropeiros tiveram que trabalhar a vida inteira para conseguir o patrimônio. É o caso do seu Vicente, que mostra com orgulho a casa em que hoje vive, uma de suas grandes conquistas. Eu comecei com café. De café, mas na época de tropa, eu trabalhei muitos anos com tropa. Vou falar um negócio de tropa, como é que era. Então, eu trabalhava com tropa, possuí uma ocasião um lote burro, 10 burros, mas foi pouco tempo e custei muito comprar esse lote burro. Apanhava burro alugado, puxava para todo lado. Eu levava a rapadura para o município, saía daqui de casa, morava na virada ali. Eu levava a rapadura para o município, levava para o Córrego Rico, Mutum, Laranja da Terra, essa rondendia, essa roda, tudo aí eu vendia rapadura. Na cidade de Ibatiba, o caminho que foi percorrido pelos tropeiros virou rota turística oficial do Espírito Santo. Eles que transportavam mercadorias quando ainda não existia BR-262, né, nos lombos dos seus cavalos, dos burros, e faziam percursos imensos numa época que as coisas eram muito difíceis. Ajudaram a construir mesmo a história do município, né? Ajudaram a construir a história do município, sem dúvidas. É eles que construíram, né, todos os principais alicerces do nosso município. O município de Ibatiba foi colonizado por tropeiros que vieram de outros estados, Minas Gerais, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. E a cultura de Ibatiba predomina essa cultura do tropeirismo. Hoje a gente vê que Ibatiba é uma cidade de pessoas trabalhadoras, de pessoas simples, de pessoas humildes, e nós precisamos valorizar essa cultura. O município também realiza uma grande festa todos os anos em homenagem aos tropeiros. Tem shows que alegram o público. Rodeios que reúnem milhares de pessoas. E muitas outras atividades que resgatam a cultura tropeira, como este rancho. O Rancho do Rosário é esta construção coberta com telha cumbuca, parede barreada, chão batido. Este é um pedacinho do passado, onde os visitantes podem ver os utensílios utilizados pelos tropeiros e conhecer um pouquinho da história destes homens que se destacaram pela bravura e coragem. Essa é uma forma de fazer com que as novas gerações conheçam um pouco das experiências de seus antepassados e, é claro, de relembrar a cultura. Fotos de antigos tropeiros, objetos como o ferro de passar, o tambor de leite, o curioso fogão de tropeiro e a máquina de costura de 1912, uma relíquia da família de João Batista, bisneto de tropeiros. Essa máquina aqui, minha mãe costurou muito, fez roupa para nós, fez... Antigamente nós fez roupa até para tropeiro, né, da região aí. E além disso aí, tem esse ferrinho aí? Esse aqui eu passei muito pano para ela. Pega ele aí para mostrar pra gente. Pegar, botar nas pastileiras, antigamente, passava muita roupa para ela. No rancho, o café é feito na hora. Também é possível sentir o aroma inconfundível que vem do fogão a lenha. Seu Alexandre, de 73 anos, conta com orgulho os mais de 20 anos dedicados ao tropeirismo. Uma época de muito esforço, aventuras e recordações inesquecíveis. Esse período foi um período até divertido. Era até bom. A gente gostava do trabalho, porque era muito divertido, né? A gente trabalhava tranquilo, tudo com boa vontade. Como é que era o trabalho? O trabalho era assim, era levantar cedo, cedinho de madrugada, no pasto, buscar a tropa, arriar. E botava a carga em cima e viajava.
carga era feijão, café? Feijão, café, tudo aí. Milho? Tá, milho, tudo isso. E aí de Ibatiba vocês iam para? De Ibatiba a gente fazia mais daqui para Iuna, porque na época, máquina de limpar café, tudo só era em Iuna. Então ele levava tudo para lá, da roça, aí tem que puxar para Iuna. E a viagem, 2 horas, quanto tempo? 2 horas, 2h30, 3 horas de viagem. Direto? Direto. Atrás de lombo de burro. Era para lá e para cá. Chegava lá, descarregava. Mas a gente saía muito cedo, né, filha? Levantava de madrugada, quando o dia estava clareando, já estava arriando a tropa e já estava viajando. Como é que era o caminho aí? Porque não tinha asfalto, nada disso, né? A estradinha de chão, toda estradinha de chão mesmo. Quando passar a tropa, essa coisa assim. Era difícil? Era difícil, era difícil. Não era fácil, não. Como é que chegava lá depois de 3 horas de viagem? Como é que estava o corpo? O corpo estava cansado, né, filho? Porque andar, né, naquele tempo, dava muita poeira, a gente chegava empoeirado, mas era tranquilo, era bom. E aí descarregava e voltava? Carregava, fazia uma horazinha lá e voltava rápido para trás. A gente ia carregado e voltava vazio. No mesmo dia? Mesmo dia. Lombo de burro? Lombo de burro. Em Ibatiba foi instituído o Dia do Tropeiro. O presidente da Câmara de Vereadores, que é neto de tropeiros, fez questão de homenagear os trabalhadores que ajudaram a escrever a história do município. Foram eles que desbravaram essa terra. Então eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa família, né, vir dessa linhagem de tropeiro. Viu muitas histórias? Muitas histórias. Meu avô, até o ano passado, ele era considerado o tropeiro mais antigo. Até o ano passado, digo, porque infelizmente ele nos deixou, mas ele deixou muita história. Ele faleceu aos 96 anos e foi uma vida toda relacionada ao tropeirismo. As comemorações também incluíram o lançamento de um selo comemorativo em homenagem ao Dia do Tropeiro e um desfile que reuniu antigos tropeiros e centenas de pessoas em carros de boi, charretes, tropas de burros e muito mais. Muito bom participar, gosto muito, porque é uma tradição, né, antiga, não é? Nós nunca podemos deixar acabar, né? Nossa Senhora, é a melhor coisa que tem, né? Não é? Ainda mais quando tem serviço para fazer, né? Ainda é melhor ainda. Isso é muito importante, né? Uma tradição que a gente tem, para não deixar acabar as coisas antigas, né? Então a gente acompanha e não quer deixar acabar. Eu mexo com isso desde criança. E da mão do outro, se deixar para os novos, eles não gostam, aí acaba. Aí quando nós aguentar, nós vamos levando. Se depender de vocês, nós vamos para frente. A primeira edição do desfile aconteceu em 2003 e a cada ano o evento atrai novas gerações, como o pequeno Gabriel, de 5 anos de idade, bisneto de tropeiros. Você é tropeiro também? Eu sou. Quem é tropeiro da sua família? Seu avô, seu bisavô, quem é? Meu avô. Você ajuda ele? Olha aqui pra titia. Você ajuda ele? O que você faz? Eu ajudo só. Ajuda como? Vai pegar os boi, tocar os boi, depois eu vou no garapa. Você pega o boi aonde? Lá no curral com meu avô. Quando você crescer, você vai ser o quê? Tropeiro. E é no tradicional desfile rural que é possível ter uma ideia do que esses homens representaram e continuam representando para o município de Ibatiba. Durante o evento, a cidade acorda cedo para ver a tropa passar. Das varandas, das calçadas, é gente para todos os lados. Moradores que fazem questão de prestigiar os responsáveis pelo fortalecimento da cultura local. Muito importante, tanto para a gente nem para a cidade, né? O que significa para o senhor, por exemplo, que nasceu aqui, foi criado aqui? Olha, na realidade, para mim significa muita coisa, porque Ibatiba seria bem apresentada através de um desfile, através de muitas pessoas que estão acompanhando a festa. Para mim é muito importante. Foi bonito, né? Foi bonito. E para a senhora Edilene, o que achou do desfile? Também acho muito bom, porque a gente tem que resgatar a cultura da nossa cidade, que estava esquecida, né? Então, através dessas festas, desses tropeiros, nós estamos resgatando aquilo que nossos filhos não viram. Mas uma das grandes atrações da 4ª Festa do Tropeiro de Ibatiba é o Festival Sabores da História, que vai apresentar o maior feijão tropeiro do mundo. A comida vai ser preparada nesta panela de aço, que tem 6 metros de circunferência e mais de 1 metro de profundidade.
Os preparativos do feijão gigante começam com um dia de antecedência e a quantidade de ingredientes impressiona. Mais de 200 quilos de feijão, 150 quilos de torresmo, além de linguiça, banana frita, cebola e muitos temperos. Maria é merendeira e atuou como voluntária na preparação da comida e haja disposição para enfrentar tanto calor durante um dia inteiro de muito trabalho. É uma honra, né? A gente tá mexendo com essa coisa aqui. É a primeira vez que a gente prepara, né? Muito assim, né? A gente tem costume mexer com poucos, né? Mas com essa quantia é a primeira vez. Um calorão desse, um sol desse, como é que tá sendo? É muito difícil, mas vai valer a pena. Eu creio que a recompensa é maior depois. E no dia da festa, a surpresa, o que eles consideram ser o maior feijão tropeiro do mundo, superou a previsão inicial, que era de 500 quilos, e chegou a 846 quilos. Milhares de pessoas lotaram a área da festa e acompanharam de perto a mistura dos ingredientes na panela gigante. O panelão foi colocado sobre uma fornalha e, para misturar tanta comida, só mesmo uma super colher, ou melhor, uma pá. A receita de Ibatiba também chamou a atenção pelo sabor. Esta portuguesa, que agora vive no município, aprovou o prato típico. Esse feijão está uma delícia. Sinto um orgulho imenso estar aqui nesta festa, estar no meio deste povo maravilhoso. Eu amo o Brasil e amo aqui Ibatiba. Aqui em Ibatiba tem essa tradição que cada dia se consolida mais, cada ano se consolida mais. A gente vem aqui ver o povo daqui de perto, os visitantes, e fica feliz em ver esse movimento, né? Esse panelão aí que tá cheio de feijão tropeiro, para depois a gente comer um pouquinho. Os moradores, então, só têm elogios a fazer ao mais saboroso feijão tropeiro do Espírito Santo. E é tradição aqui em Ibatiba comer feijão tropeiro. Nós sabemos o que é bom de feijão tropeiro. Quando o feijão tropeiro é bom, nós sabemos que é realmente bom. E isso aqui é sucesso, tá bom? Aí vai saborear com calma, então? Toda calma, como se deve saborear um feijão tropeiro. Tá bom? E a senhora que já está comendo, não resistiu, o que achou? Uma delícia. Meu pai é o Dico Ribeiro, que foi homenageado essa semana, com 96 anos, toda a vida foi tropeiro, então nós fomos criados com feijão tropeiro. É uma delícia. O que tem de diferente o feijão tropeiro aqui de Ibatiba, hein? Ah, é mais gostoso, né? Feito no lugar e a gente conhece todo mundo que faz, são caprichosos. Os tropeiros foram homens desbravadores, com coragem e determinação de sobra. E o tropeiro é mesmo um símbolo desse município, uma figura que esbanja carisma, alegria, que mostra a mão calejada do trabalho, alguém que conquistou a admiração e o respeito desse povo.